O Flamengo venceu por 3-0 o Curitiba e tem novo técnico na área, né? Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal mais uma vez. Mais um jogo do Flamengo, né? Essa vitória aí de 3-0 sobre o Curitiba. Todos os torcedores rubro-negros apreensivos antes do jogo, mas não é por menos, né? O Flamengo fez uma partida lamentável contra o Maringá. Eu, infelizmente, não consegui assistir o jogo, pois eu estava em outro compromisso, mas eu peguei para ver alguns melhores momentos, comentários, e pelo que eu vi, foi lamentável mesmo, né? Não só pelo futebol que a equipe jogou, mas também pela postura do time, né? Isso eu acho que mais irritou o torcedor, foi o que pareceu pra mim, pelas pessoas que assistiram o jogo. Então vamos lá, emendando os dois, né? A expectativa para esse jogo não era muito alta, acho que, do torcedor, depois da partida contra o Maringá. Mas o torcedor pelo menos exigia uma postura diferente do time. Porque não é possível que esse elenco vencedor, que ganhou tudo no ano passado, com uma postura dessa, e esse ano os caras não aprenderam a jogar bola, né? Isso daí pode estar abaixo tecnicamente, isso, assim, eles estão nos mostrando desde o começo do ano que sim, vários jogadores estão abaixo tecnicamente, inclusive o Gabigol, o Gabriel, que foi titular no lugar do Pedro no jogo de hoje. A gente vai falar isso mais pra frente, mas pra mim isso foi não vou falar absurdo, mas não dá agora, né? No momento pegar o momento dos dois jogadores e o Gabriel entrar na vaga do Pedro, pra mim não faz o menor sentido. Mas vamos lá. Isso me mostra pra mim, né, e pra você, torcedor do Flamengo, que o problema do Flamengo é muito mais complexo que apenas trocar de técnico. É muito mais complexo. Essa bomba era pra ter estourado no ano passado, com o Paulo Souza, né? Porque aqueles problemas com o Paulo Souza, o time não jogava, mas ao mesmo tempo parecia que... Ao mesmo tempo não parecia que era só o técnico, mas parecia que tem um problema de postura também. E realmente eram as duas coisas, né? O Paulo Souza, que realmente não conseguiu fazer aquele time jogar, era um técnico abaixo do nível, vamos dizer assim, que exigiu o elenco do Flamengo, né, na época. Mas a postura dos jogadores também era vergonhosa. Ou seja, trocou de técnico, era para aquela bomba ter estourado ano passado, porque os mesmos problemas do ano passado, desse ano no caso, estavam no ano passado. Incompetência na diretoria na hora de escolher técnico, né? Eles não têm critério absolutamente nenhum. O critério deles é saber se ele é um técnico ofensivo ou ele é um técnico defensivo. Que critério é esse? Se me botar pra ser técnico do Flamengo, eu vou ser um técnico ofensivo. Agora vai dar certo? Provavelmente não, né? Obviamente não, porque eu não sou um técnico bom. Eu não sou nem técnico no caso. Então não tem critério. E os nomes especulados pelo Flamengo quando o Vitor Pereira foi demitido mostravam muito isso. Os nomes especulados eram Jorge Jesus, que eles foram atrás, estavam na cara, porque eles precisavam pelo menos de um não do Jorge Jesus, e foi aquela novelinha de sempre, né? Eu podia ter feito um vídeo antes, mas acabou que eu não fiz, né? Enrolado, enfim. Jorge Jesus, Jorge Sampaoli, chegaram a falar de Tite e Kudê. Gente, o que esses técnicos têm em comum entre eles? Não, são técnicos diferentes, com posturas diferentes, com metodologias diferentes, né? Uns são mais adeptos do jogo posicional, igual o São Paulo outros do jogo funcional, igual o Jorge Jesus. Então isso não mostra um caminho. A diretoria do Flamengo não tem um norte. E eles são muito amadores, né? São Marcos Braz. Se é numa empresa séria, o Marcos Braz, depois de ter dado mais de sei lá quantos milhões de prejuízo pro Flamengo em multas pagas por técnicos que foram demitidos, ele já teria sido demitido. Mas como o Flamengo não é uma empresa séria, ele ainda tá lá, ainda tá escolhendo outros técnicos. Isso é revoltante, isso é o pior de tudo. O pior de tudo pra mim é isso. E o Spindle também continua lá. O Landim também é uma figura nula, é a rainha da Inglaterra, vamos dizer assim, ele não faz nada, ele fica lá no trono dele e aparentemente não faz nada. Bom, escolheram o São Paulo, né? Tava meio que na cara, né? Todo mundo sabia que a diretoria tava querendo muito São Paulo, principalmente o Landim. E aquele burburinho na Turquia, óbvio que caiu no colo do São Paulo. E o Jesus não ia voltar agora, ele não ia interromper o contrato dele. E pelo amor de Deus, né, gente? Esquece um pouco o Jesus. O Jesus, quando saiu do Flamengo, ele saiu e foi embora. O Benfica pagou a multa e ele foi embora, não quis nem saber se tinha uma temporada pela frente. Agora, pra voltar, é sempre assim. Tem que esperar, tem contrato em vigência. Então, por favor, vamos ter um pouquinho de amor próprio, né? O torcedor do Flamengo tem que ter um pouquinho de amor próprio.
Mas vamos falar do jogo de hoje, né? O jogo de hoje, assim, claramente mostrou uma coisa, postura, né? O que mudou. Uma postura muito diferente do time, o time correndo bem, né? Mostrando vontade, alguns garotos da base, né, no time, né? O Wesley na lateral direita, que fez uma partida até correta. Ele não é o Cafu, mas fez uma partida correta e do jeito que tá, Varela, olha, o Wesley, eu acho que o Wesley pode ser titular sim. Porque ele joga mais do que os dois. Mesmo não fazendo uma partida extremamente surreal, de boa, ele se mostrou correto, né? E é isso que o Flamengo precisa no momento. Matheus França também jogou, fez pra mim uma partida discreta. Não foi uma partida ruim, eu achei, mas uma partida discreta. O Gabi, de novo, uma partida abaixo, e não tem como o Gabriel ser reserva do Pedro. Isso não existe. Ou você tenta criar um esquema para os dois jogarem juntos, ou o Pedro vai ser titular, de 9. Não tem discussão. O Pedro é o melhor atacante do futebol brasileiro. O Pedro tem 15 gols em 17 jogos. O Pedro ao lado do Ayrton Lucas, que de novo fez um gol. Ayrton Lucas é simplesmente fantástico. Um golaço, um chute de fora da área. O Pedro ao lado do Ayrton Lucas, ele é o melhor jogador do Flamengo na temporada. Né? Repetindo, ao lado do Ayrton Lucas. Então não tem como o Pedro ser reserva. O Pedro é muito diferente, ele é muito acima da média, gente. O Pedro tem que ser titular. Então, repetindo, ou acha um esquema que jogam os dois juntos, ou o Gabriel vai ser reserva do Pedro no momento, tá? Pegando o nível de atuação dos dois. Então o Mário Jorge preferiu fazer isso, botar um time mais veloz lá na frente, até mesmo para pressionar o time do Curitiba, né? E conseguiu fazer muito bem, inclusive o time pressionou, sempre brigando pelo pós-perda, conseguindo atacar, esmagar o Curitiba. Teve o controle do jogo nos 90 minutos. Então foi uma boa atuação do Flamengo, sabe? Antes do jogo, eu já tava pensando aqui, eu acho que boa parte dos torcedores rubro-negros já tava pensando assim, o jogo hoje contra o Curitiba não era um jogo pro Flamengo dar show, era jogo pro Flamengo ganhar, o Flamengo precisava ganhar, não importa se fosse 0-0. E ganhou, e convenceu, então melhor ainda, quem ganha somos nós, né? Agora é esperar o São Paulo estrear nessa quarta-feira, vamos ver como que ele vai fazer, se ele vai espelhar o time de hoje com uma linha de 4. Eu não acredito que ele já venha com uma linha de 3. Tanto no Atlético Mineiro quanto no Santos, ele jogou com uma linha de 4, tá? Ele não jogou com 3 zagueiros. Ao contrário do Marcelli, né? Do Olympique de Marseille, que ele já jogou com 3 zagueiros. Inclusive, muitas das vezes com o Gerson fazendo o ala esquerda. Exatamente. A função do Ayrton Lucas, o Gerson já fez com o São Paulo. E não deu errado, não. O Gerson foi muito bem com o São Paulo. Pode ser que o futebol do Gerson cresça, né? Inclusive, o Gerson jogou... Eu achei que uma boa partida do Gerson, tá? Principalmente no segundo tempo. Controlou o meio de campo, apareceu mais na área, coisa que o Vitor Pereira ele não fazia muito. Ele apareceu mais na área, pisou mais na área. Inclusive o pênalti foi resultado disso, que ele pisou na área, ele deu um corte. O jogador infantilmente deixou o pé, pênalti. Então o futebol do Gerson realmente pode melhorar com o Sampaoli. Coisas boas, né? Igor Jesus, cara, é um garoto que eu acho que tem que prestar muita atenção nele, porque se der oportunidade ele vai tomar a vaga do Thiago Maia. Ele vai tomar a vaga do Thiago Maia, ele é guerreiro, ele tem certas dificuldades ainda com a bola no pé, mas isso eu acho que é trabalhar. É um garoto muito novo, então é um cara pra ficar bem de olho, né? O Wesley eu já falei, eu acho que o Wesley, no nível que o Varela tá atuando, e o Mateuzinho também, por enquanto, eu acho que o Wesley pode ser esse lateral direito titular por enquanto, né? Mas é aquilo, né? São 3 campeonatos que o Flamengo tá. Pode ser que seja eliminado agora pelo Maringá. Eu espero que o Flamengo consiga virar, né? Foram 2-0, não vai ser tão fácil, não vai ser fácil no caso. Então são 3 competições que o Flamengo tá, né? Que o Flamengo está participando no caso, né? Então não vai dar pra ir com um time titular, vamos dizer assim, com o mesmo time em todos os jogos. Isso é impossível. Isso é irreal você que pensa que o São Paulo vai fazer isso. O São Paulo vai sim rodar o time. Vai rodar. Isso aí também é histórico dele. Ele faz isso. Ele roda bastante os times, né, dele. E às vezes até mesmo de acordo com o adversário. Então vamos ver o que o São Paulo vai fazer. Porque o São Paulo gosta de jogadores rápidos pelo lado. No Santos ele jogava com o Soteldo e com o Marinho pelo lado, com o Soteldo lado esquerdo e com o Marinho lado direito. A gente tem que ver como que ele vai fazer, né? Se ele vai conseguir botar o Gabriel ou o Pedro para jogarem juntos. Isso só vai ser esperando para ver o que vai dar com o São Paulo. A minha expectativa, eu falei no TikTok, você também, se quiser lá entrar no meu TikTok, né, Lucas Clean 705, se eu não me engano, eu esqueci agora, mas tem lá eu falando que eu não escolheria o Sampaoli nesse momento. Não escolheria, porque eu acho que ele não casa muito com o elenco do Flamengo. Principalmente nessa fase que o Flamengo tá. Ele é muito explosivo, ele se impõe. Eu não sei, os jogadores do Flamengo vão querer correr pra ele?
Eles vão igual o Dorival fez no ano passado, que o Dorival ganhou o elenco, o São Paulo vai conseguir fazer isso? Se conseguir, beleza, a tendência é dar certo, porque o São Paulo é um bom técnico, isso aí não tem, isso aí não tem o que negar. Agora, ele vai conseguir fazer isso? Porque se ele não conseguir fazer isso, vai ficar muito complicado. Porque o estilo de jogo do São Paulo ele não é um estilo fácil, é um estilo complexo, também é um estilo de jogo posicional, ou seja, a bola não é referência para ele, e sim o espaço, né? Então vamos ver como que os jogadores do Flamengo vão se comportar com o São Paulo de técnico. Mas o que precisava ser feito contra o Curitiba foi feito e de uma maneira muito boa. Jogando bem, convencendo, o Bruno Henrique voltando, né? Também vai ser um ótimo reforço pro Flamengo. O São Paulo vai ter muitas boas opções na mão. Isso não tem o que negar. Ele tem Bruno Henrique voltando, ele tem Vitor Hugo, ele tem o Igor Jesus, ele tem o Matheus Gonçalves, tem o Matheus França. Ou seja, cara, ele tem muito material humano pra trabalhar, né? Realmente, assim, na lateral direita falta, né? Mas ele tem muito material humano pra trabalhar. Ele pode jogar com algumas formações diferentes, com escalações diferentes, dependendo do adversário. Então, assim, pode ser que dê certo. Mas tudo vai depender desse elenco. Porque, como eu disse, o problema do Flamengo não é só técnico. Se fosse só técnico, estava ótimo, mas não é. É muito de postura do elenco, de escolher para quem que eles jogam, para quem que eles vão correr. E muito vem pela diretoria também, que eu já disse isso anteriormente, que eles não têm critério nenhum na escolha de técnico, eles passam a mão na cabeça dos jogadores, não tem ninguém pra chamar eles. Marcos Braz não faz isso, o Spindler não faz isso, o Juan não faz isso, o Fabinho não faz isso. Inclusive, o que o Fabinho e o Juan fazem no Flamengo, né? Ninguém sabe, porque são inúteis, né? Então, a questão é essa, os jogadores vão comprar o discurso do São Paulo? Vão comprar? Se comprar, beleza, vai dar certo, ele vai fazer esse time jogar. Se não, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Vitor Pereira, com Paulo Souza. Não tem jeito. Agora é torcer, esperar, né? Quarta-feira seria... O Flamengo tem que ganhar, não tem essa, o jogo em casa. Precisa fazer os 3 pontos, se possível com algum saldo. E vamos ver o que o São Paulo vai fazer. Se ele for esperto, ele vai com calma. Ele não vai tentar revolucionar de uma hora para outra também, né? Ele tem que ver o que dá certo, quais são as características dos jogadores e trabalhar com isso, né? É óbvio, né, que é ridículo você parar pra pensar que só no Flamengo o técnico tem que sempre se adaptar aos jogadores. Nunca os jogadores têm que se adaptar ao técnico. Cara, eu acho que é um conjunto das coisas. O técnico tem que se adaptar aos jogadores que ele tem, mas os jogadores têm que se adaptar um pouco ao técnico também, não tem essa, sabe? E não é o que a gente vê, né? Os jogadores do Flamengo escolhem pra quem que eles vão correr, que eles vão jogar. Mas vamos ver, né? Outra coisa que eu ia falar é que Léo Pereira não pode ser reserva nunca do Davi Luiz. Nunca. Léo Pereira fez uma ótima partida. Muito seguro, né? Ali do lado do Fabrício Bruno. Ele talvez do lado do Rodrigo Caio. Não sei. Vamos ver o que o São Paulo ele vai fazer também. Gerson jogou melhor, como eu disse. É esperar, gente. Agora não tem muito o que fazer. É esperar. Expectativas... Não vou dizer nem tão altas, mas nem tão pessimistas. A postura do time mudou, isso já é um bom sinal. Agora, se vai se manter com o Sampaoli de técnico, aí a gente só o tempo vai dizer, né? Então é isso, né? Tem que ver se os jogadores vão comprar o discurso do Sampaoli. Se não comprar, vai ser mais um sendo demitido, vai ser mais uma multa paga. Enfim, né? Mas também tem outra coisa. Enquanto o departamento do futebol do Flamengo continuar amador do jeito que é, com o Marcos Braz lá, com o Spindle, com o Landim, dando uma de rainha da Inglaterra, não vai mudar. É isso daí. Vai ser troca de técnico todos os anos, todo começo de temporada, ao menos que dê certo de acontecer igual aconteceu com Jesus e com Dorival, mas eles demitiram. Então, assim, infelizmente tem o buraco muito mais embaixo do que apenas técnico. É torcer para os jogadores comprarem o discurso do São Paulo. Vi mais gente agora na janela de junho, né? Jogadores Rossi, inclusive, vai estar lá. Tem bastante chance de ser usado em lugar do Santos, porque o Rossi joga melhor com o pé com o Santos. O São Paulo gosta do goleiro jogando com o pé, né? Inclusive, se tem alguns times aí, inclusive o Olympique, que o torcedor do Flamengo pode até se assustar, porque a saída de bola era feita com um goleiro no meio dos zagueiros, né? Ou seja, vamos ver. Olha, não se esqueça de se inscrever no canal se você gostou desse vídeo mais uma vez. Se inscreve também para você receber mais vídeos falando do Flamengo, né? Agora tem jogo atrás de jogo, né? Tem Brasileiro, tem Libertadores, daqui a pouco tem Copa do Brasil de novo, então não se esqueça de se inscrever. Sua inscrição é muito importante pra mim, você ajuda o vídeo a ser mostrado pra mais pessoas, o seu curtir também, o seu gostei, curta, se possível comentar, né? Então tudo isso
porque tá sendo um privilégio pra mim poder fazer esses vídeos, eu tô gostando bastante, tá? Então muito obrigado pela sua presença mais uma vez, valeu!